Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de Empório do Bacalhau, que além da maravilhosa bacalhoada e bolinhos de bacalhau, serve uma imensa variedade de pratos à la carte, salgados ao forno e doces portugueses. Às quartas e sábados servem a famosa feijoada light com guarnições de primeira qualidade. Empório do Bacalhau, preço justo, qualidade e simpatia é a nossa marca. O Empório do Bacalhau fica na rua Santo Amaro, número 382, telefone 3101-8105. Inclusive, é o local onde a nossa galera faz o happy hour todas as sextas-feiras até às 20 horas. Apareçam por lá e venham tomar umas geladas conosco. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Fabiano Cris, parceiraço da podosfera e que agregou em muito o NetoCast Esportes com seus comentários e considerações certeiras sobre futebol. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Suprabá, povo! Para você que quer conhecer podcasts novos ou conhecer um pouquinho mais sobre o seu podcast favorito, venha para o MongeCast, onde nós entrevistamos o convidado para falar um pouco mais sobre o projeto dele, a vida dele e tudo mais. E, no final, a gente convida ele para meditação, um quadro livre que eu monto conforme o convidado do dia. Então, para você entender um pouco melhor, mongecast.com.br, acesse e ouça. Começa agora NetoCast Esportes, um papo informal sobre esporte em geral, no cenário global. Olá, amigos do NetoCast Esportes, aqui é Rodrigo Balmondes e hoje vamos falar de NFL, XFL e NBA. Para começar, vamos falar da NFL. Sim, estamos fora da temporada, não estamos tendo jogos, mas muita coisa importante está acontecendo. Neste momento, estamos tendo
uma negociação. A NFL solicitou ao sindicato de jogadores, que concordou em fazer um novo acordo coletivo. E isso o que quer dizer? Quer dizer que vem mudanças e mudanças importantes por aí. As mudanças mais importantes que estão sendo negociadas nesse momento é o aumento da temporada regular da NFL de 16 para 17 semanas e uma mudança importante nos playoffs, que vai passar de 12 equipes para 14 equipes e com isso teremos mais jogos de pós-temporada. Realmente é uma mudança muito importante para a NFL e é claro que isso gera um monte de controvérsias, porque a NFLPA, que é a Associação de Jogadores da NFL, muitos deles estão reclamando, os jogadores estão reclamando disso, porque claro, o futebol americano é um futebol de muito contato e isso vai causar uma série de lesões adicionais aos jogadores. Realmente é controverso, mas ao mesmo tempo a NFL quer aí ganhar espaço e aumentar a temporada, que era algo que eles já queriam faz bastante tempo, e para quem acompanha sabe que eles estão aí objetivando lá na frente chegar em 20 semanas de temporada regular. Vamos ver no que vai dar. E essas mudanças, de certa forma, também afetam a XFL, que a gente vai falar em seguida. Por quê? Porque se a NFL esticar o seu calendário, vai estrangular, de certa forma, o calendário da XFL. Porque a XFL fez o calendário dela justamente na folga entre o Super Bowl e o draft da NFL. Então, se a NFL esticar o calendário deles, vai estrangular o calendário da XFL. O que pode ser um problema muito grande e já na próxima temporada. Quer dizer, vem chumbo grosso entre as ligas aí. E passando a XFL, nós já estamos aí, já passamos a 3 rodadas, né, da XFL, e com isso aí já estamos aí entrando na 4ª. É um campeonato bem mais curto, ele tem apenas 10 rodadas para depois terem os playoffs, mas tá bem emocionante. As diferenças de regras da XFL para a NFL estão bem sensíveis. A gente está percebendo aí uma diferença importante que traz mais dinamismo para o jogo. E a colocação é a seguinte: na XFL Leste nós temos St. Louis Battlehawks em primeiro com 2 vitórias e 1 derrota. Em segundo, DC Defenders com 2 vitórias e 1 derrota também. O New York Guardians com 1 vitória e 2 derrotas, e o Tampa Bay Vipers lá em último com 13 derrotas. Na XFL Oeste nós temos Houston Roughnecks com 3 vitórias, Dallas Renegades 2 vitórias e 1 derrota, Los Angeles Wildcats 1 vitória e 2 derrotas, e o Seattle Dragons com 1 vitória e 2 derrotas. E aí vamos ver o que vai rolar aí nessa semana aí na XFL. Passando agora para a NBA. Sim, minha gente, a gente já está chegando aí no final da temporada regular. Já estamos com 58 jogos dos 82 passados. E com isso, nós já temos aí certas coisas meio que se cristalizando as posições de playoffs. A NBA, ela já está numa situação de que, por exemplo, em algumas conferências, na Conferência Oeste, por exemplo, praticamente só o 8º lugar que ainda está na disputa, e os demais já estão razoavelmente garantidos. Para se ter ideia, o Milwaukee Bucks já está garantido nos playoffs, de qualquer forma, já com 50 vitórias e 8 derrotas. E aí então vamos falar aí como estão a colocação. Começando pela Conferência Leste. Em primeiro, Milwaukee Bucks com 50 vitórias e 8 derrotas. Em segundo, Toronto Raptors com 42 vitórias e 16 derrotas. Em terceiro, Boston Celtics com 40 vitórias e 17 derrotas. Em quarto, Miami Heat, 36 vitórias e 21 derrotas. Em quinto, Philadelphia 76ers, numa recuperação do Embidão, 36 vitórias e 22 derrotas. Em sexto, Indiana Pacers, depois de perder bizonhamente aí do Raptors com 34 vitórias e 24 derrotas. Em sétimo, Brooklyn Nets, 26 vitórias e 30 derrotas. Em oitavo, Orlando Magic com 25 vitórias e 32 derrotas. Em nono, Washington Wizards, 20 vitórias e 36 derrotas. Em décimo, Chicago Bulls, 20 vitórias e 39 derrotas.
Em 11º, Charlotte Hornets, 19 vitórias e 38 derrotas. Em 12º, Detroit Pistons, 19 vitórias e 41 derrotas. Em 13º, New York Knicks, com 17 vitórias e 40 derrotas. Em 14º, Atlanta Hawks, com 17 vitórias e 42 derrotas. E em 15º, fechando a lanterninha da conferência, Cleveland Cavaliers, 16 vitórias e 41 derrotas. Passando agora a Conferência Oeste, nós temos em primeiro, Los Angeles Lakers, 44 vitórias e 12 derrotas. Vale ressaltar que o Lakers ainda não está garantido oficialmente nos playoffs, ainda faltam alguns jogos. Em segundo, Denver Nuggets, 40 vitórias e 18 derrotas. Em terceiro, LA Clippers, 38 vitórias e 19 derrotas. Em quarto, Houston Rockets, 37 vitórias e 20 derrotas. Em quinto, Utah Jazz, com 36 vitórias e 21 derrotas. Vale ressaltar que o Utah Jazz tem perdido fôlego aí nesse final de temporada, no final da temporada regular, e está perdendo uns jogos aí de uma maneira assim que não dá para entender. Em sexto lugar, Oklahoma City Thunder, com 36 vitórias e 22 derrotas. Quem diria Oklahoma City Thunder se mantém firme e forte no sexto lugar, com risco de morder o quinto. Em sétimo lugar, Dallas Mavericks, com 35 vitórias e 23 derrotas. Em oitavo, Memphis Grizzlies, com 28 vitórias e 29 derrotas. Em nono, Portland Trail Blazers, com 26 vitórias e 33 derrotas. Lembrando que o Portland está sem Damian Lillard e está sofrendo muito aí, mas está tentando aí seguir o Memphis Grizzlies, não deixar ele desgarrar. Em décimo, New Orleans Pelicans, com 25 vitórias e 33 derrotas. Em 11º, San Antonio Spurs, 24 vitórias e 32 derrotas. Em 12º, Sacramento Kings, 24 vitórias e 33 derrotas. E em 13º, Phoenix Suns, 24 vitórias e 34 derrotas. E fechando esse grupo aqui, você vê que abaixo de 26, do nono ao 13º estão praticamente empatados os times. Claro, eles ainda estão correndo atrás do Memphis Grizzlies aí, que tem 2 vitórias a mais que o topo dos 9, né, que está na oitava posição, Memphis Grizzlies, e a galera está correndo atrás dele, mas dá para ver que apenas o Portland Trail Blazers que está realmente próximo. Os outros aí tem que comer muito feijão nessa reta final, e para variar, se o San Antonio Spurs não se classificar, será a primeira vez em 22 anos. Isso aí, minha gente, 22 anos que ele vai para a pós-temporada, e será a primeira vez em todo esse tempo que o San Antonio Spurs não chegará à pós-temporada. E aí, fechando o nosso contagem aqui com 14º lugar, Minnesota Timberwolves, 16 vitórias e 40 derrotas. E na lanterninha do campeonato, sim, minha gente, o segundo colocado do ano passado, Golden State Warriors, com 12 vitórias e 46 derrotas. Vale ressaltar aí que no Golden State Warriors parece que a tempestade está dando uma parada aí. O Stephen Curry está programado para voltar agora no domingo. Vamos ver como é que vai ser isso. E com isso aí eu fecho minha participação aqui no NetoCast Esportes e devolvo o controle aí pro Netão. Toca aí, Netão! Grande abraço! Oi, lembra de quando você gostava de músicas que ninguém mais ouvia, de filmes estranhos, de contos e histórias malucas, e por causa disso cresceu com todo mundo te chamando de pessoa esquisita? Vem aqui, toma um ticket de entrada para o Teatro Escuro do Pensador Louco, em www.pensadorlouco.com. Um lugar de cultura que você não enxerga, só ouve. E não se preocupe se continuarem te achando diferente por causa disso. Muito pelo contrário, acho que você fará um montão de amigos por lá. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Saudações. Lá no dia 15 de fevereiro, teve lá no Novo México o UFC Rio Rancho, com os resultados
do card preliminar, que começaram com a luta de Raylian Paiva vencendo Mark de la Rosa por nocaute aos 4 minutos e 42 segundos do segundo round. Massi Chiasson vencendo Shana Young por decisão unânime. Merab Devalishvili vencendo Kazei Kenny por decisão unânime. Devin Clark vencendo Dequan Townsend por decisão unânime. Scott Holtzman vencendo Jim Miller por decisão unânime. O Jim Miller foi um grande lutador e está numa fase já de declínio. As lutas dele eram muito boas, tal, mas essa se esforçou, mas não foi suficiente para vencer o Scott Holtzman, que tem mais ou menos a mesma idade. O lutador John Dodson, um cara que eu gosto de ver, venceu o Nathaniel Wood por nocaute técnico aos 16 segundos do terceiro round. O Dodson, ele um cara baixinho, assim, que tem uma aparência bem simpática, sorridente, gordinho e tal. A última luta do preliminar foi o Daniel Rodrigues vencendo o Tim Minhos pro fim, são os 3 minutos e 37 segundos do segundo round. O principal desse evento, o UFC Rancho, começou com o Lando Vanata vencendo o Yancy Medeiros Desionani. Yancy Medeiros, que foi também um lutador mais performático, agora também está numa fase não tão boa. O Ray Borg venceu o Rogério Botorin por decisão unânime. Broca Weber venceu o Rodrigo Vargas por desqualificação, a primeira desqualificação da noite. O que aconteceu aos 4 minutos e 2 segundos do primeiro round foi um joelhada no rosto com o que ele sofreu, sendo que ele estava no chão com as com as mãos e com os pés apoiados no chão. Esse golpe é proibido. O Rodrigo acertou ele no rosto e foi desqualificado. Montana de la Rosa, uma luta feminina, venceu a Mara Romero Borella por decisão unânime. Uma boa lutadora, uma boa luta. Diego Sanches venceu, outra luta que deu desqualificação, venceu o brasileiro Michel Pereira por desqualificação. Pra mim, uma falta de raciocínio do Michel Pereira. Tava indo bem, tava ganhando a luta, tava indo muito bem. Aí, de repente, quando tava o cara praticamente batido no chão, foi lá e acertou uma joelhada no rosto. E o outro não foi a joelhada tão severa, mas o Diego Sanches olhou, viu, fez as contas dele, viu que estava perdendo a luta, que de maneira alguma ia vencer, se negou a voltar e usou a cabeça, segundo a inteligência dele, e acabou ficando com a vitória, mesmo perdendo a luta de maneira bem clara. E a última luta foi o Jan Blachowicz vencendo o Corey Anderson, aquele que venceu o Walker, né, Johnny Walker, brasileiro. Esse Corey Anderson perdeu por nocaute aos 3 minutos e 8 segundos do primeiro round. Uma luta rápida e acabou com os planos do Corey Anderson enfrentar o John Jones. Na sequência, aqui no sábado de carnaval, teve o UFC Auckland, no dia 22 de fevereiro, né? Lá na Nova Zelândia. O card preliminar teve a brasileira Pedrito vencendo a Shanna Dodson. Pedrito, que não estava indo bem, conseguiu vencer venceu também uma lutadora que não estava indo nada bem. Venceu por nocaute aos 40 segundos do primeiro round. Aí depois veio a luta feminina Angela Hill vencendo a Loma Loca Bounme por lesão unânime. Depois Cara France vencendo Tyson Nan por lesão unânime. Kenan Song vencendo Callum Potter por nocaute aos 2 minutos e 20 segundos do primeiro round. Jake Matthews vencendo Emil Mick por decisão unânime. Jelly Turner vencendo Josh Culibal por nocaute técnico aos 3 minutos e 1 segundo do segundo round. E a última luta do preliminar foi Zubaira Tukharugov vencendo Kevin Aguilar por nocaute técnico aos 3 e 21 do primeiro round. O principal foi iniciado com Brad Hidvel vencendo Magomed Mustafaev por decisão unânime. O brasileiro Max Pezão venceu muito bem o Ben Sozoli, um lutador também forte, por nocaute logo no primeiro minuto e 28 segundos do primeiro round. Yan Xia Onan vencendo uma chinesa, né? Venceu a Carolina Kowalkiewicz por decisão unânime. E ainda a Carolina, que é uma lutadora muito bonita, muito assim,
feminina, né? Ela acabou saindo com uma fratura no osso, abaixo do olho. Quase podia ficar cega da vista com o golpe que levou. E o juiz e o médico erraram em não dar por encerrada a luta. E ela continuou fazendo a luta delas com a mão no olho, tentando evitar mais golpes. Saiu com o olho totalmente machucada, olho roxo e tal. Foi uma luta que não deveria ter sido prosseguida, né? Parece que ele tomou o golpe logo no primeiro round e aí custou o resto da luta. E ela provavelmente vai ficar muito tempo afastada, até se recuperar, porque foi uma fratura no rosto, no osso abaixo do olho. Então acho que vai ser um tratamento, vai ter uma cirurgia e um tratamento, uma recuperação bem demorada. A penúltima luta foi o Jimmy Crute vencendo Mikhail Olekasiev-Zuka, uma coisa assim, por finalização aos 3 minutos e 29 segundos do primeiro round. E a última luta, uma luta que durou 5 rounds, né? O Dan Hooker venceu o Paul Felder por decisão dividida. Teve muita gente que reclamou, achando que o Paul Felder ia merecer a vitória, mas decisão dividida é isso mesmo. No próximo sábado vai ter lá em Virgínia, nos Estados Unidos, o UFC Norfolk. Deve ser uma espécie de junção de nomes Folk do Norte, uma coisa assim, né? E o card preliminar vai acontecer às 19 horas, horário de Brasília, com peso leve Luiz Pena versus Steve Garcia, peso meio médio Sean Brady versus Ismail Naryudiev, depois peso pena Jordan Griffin versus TJ Brown, peso pena Alan Cruz versus Spike Carlile, depois o peso pena Mike Davis versus Giga Shikadze, peso pesado Marcin Tibura versus Sergei Spavak, depois o peso galo Gabriel Silva versus Kyler Phillips, peso médio Brandon Allen versus Tom Breeze, e o principal vai começar. Essa Brandon Allen versus Tom Breeze é o último do preliminar. Depois o peso pena Grant Dawson versus Derek Miller, a peso pena Mega Anderson versus Norma Dumont, peso meio pesado Yon Kutebala versus Magomed Ankalaev, a peso pena Felice Spencer e a Zara Farno Santos, deve ser brasileira, vai ser a penúltima luta. E a última luta será o peso mosca Joseph Benavides versus o brasileiro Dave Figueiredo. E aí encerra-se o mês de fevereiro, dia 29, os eventos do UFC. E agora em março teremos o UFC em Brasília. Como o coronavírus já chegou aqui em São Paulo, um caso pelo menos, e agora vamos ter o carnaval, não sei como é que vai acontecer. Se começar a surtar gente doente para cima e para baixo devido a uma eventual disseminação, não sei como é que será esse evento, outros eventos esportivos e eventos musicais que aqui em São Paulo teremos vários ao longo desses próximos meses. Espero para todo mundo boa sorte, saúde, cuidem das defesas do corpo, né, que são fortalecidas através de boa alimentação. Boa sorte, vamos lá. Bom ano que começa agora depois do carnaval. Não tem tempo de procurar as tendências de podcast? Nossa equipe de redação seleciona os assuntos mais relevantes da semana e prepara um boletim com os links para você não perder nada. Se inscreva no RSS News e esteja por dentro das últimas notícias, reportagens, opiniões e principais tendências que estão transformando o mundo dos podcasts. Esse é o RSS News que te envia um podcast abraço. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia. Fala pessoal, beleza? Aqui é Gilberlan Santos. Quero convidar vocês a conhecerem o EitaCast, um podcast nordestino. A gente aborda diversos temas, nostalgia, filmes, séries, músicas, histórias de terror também. E você encontra a gente no eitacast.com.br. É isso aí, ouçam o EitaCast!
NetoCast, cultura e reflexão. Valeu. O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Informações curiosas, tecnologia, comportamento e filosofia, principalmente a de boteco. Tudo isso e muito mais no Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Coloque o fone, dê o play e ouça direto pelo pudimcast.com.br ou pelo Spotify ou pelo seu player de podcast favorito. Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/NetoCast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!